Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos e irmãs, que a graça redentora de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu quero primeiramente pedir desculpa para os irmãos, eu me atrasei bastante hoje, tive uma questão, eu não sei, uma questão logística hoje aqui em casa, que complicou o meu horário aqui, mas está tudo certo agora. E eu quero começar a nossa Conexão da Fé. Bem-vindo a mais uma Conexão da Fé. Eu quero começar com Isaías capítulo 40, o verso 10. Isaías 40, o verso 10, que diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Esse é o texto que fala a respeito de Deus, das coisas de Deus e do que Deus faz e de como o Senhor age. Então é um tempo importante para nós pensarmos a respeito de tudo que Deus tem feito através de Jesus. Nós estamos no tempo do advento, no tempo que nós lembramos deste grande presente, desta grande dádiva que Deus nos deu, que é Jesus Cristo. E Ele reina sobre todas as coisas. E Ele é a promessa do governo de Deus. Ele é a promessa do reinado de Deus. Ele é a promessa do reinado das coisas do Senhor. E esse reino chegou através de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, no ato da morte e da ressurreição. Esse reino chegou até nós. Então, para nós é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande ter esse momento especial em que a gente pode louvar a Deus por Jesus Cristo. Louvar a Deus porque é chegado o reino de Deus na pessoa e no agir do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus abençoe o teu coração nesta noite, que Deus trate o teu coração com aquilo que vem de Deus, com aquilo que vem do Senhor. No domingo passado nós já começamos o primeiro domingo de Advento e ouvimos o pastor Rodrigo, e ouvimos de uma maneira muito gostosa de ouvir. Anotei algumas coisas aqui de que ele falou, e ele diz que Jesus traz um novo sentido para nós dentro do improvável, na cidade improvável, no lugar improvável, no casal improvável, na circunstância improvável, tudo improvável, mas Deus mostrou o seu reino, que Ele reina, que Ele é Senhor. Nós vimos que Jesus é a esperança simples, que não é simplória. É a esperança simples porque usa o dia a dia, mas não é simplória porque é eterna e poderosa. E nós vimos que Jesus é a esperança que muda a nossa história. Jesus é a promessa para toda a nossa esperança. Por isso, durante este mês, nós estamos com o tema Jesus, promessa viva. Jesus, promessa viva. No domingo passado, Jesus, promessa que restaura a vida. Então, Jesus é aquele que pode restaurar a sua vida. E é pensando nisso que nós estamos falando um pouco mais sobre a restauração, restaurando a espiritualidade. Esse é o nosso objetivo, falar de uma espiritualidade saudável, de uma espiritualidade que seja bíblica, que seja cristã, que seja realmente uma espiritualidade dirigida por Deus e não pela vontade humana, pelo querer humano. Então vem comigo, vamos juntos estudar a palavra de Deus e meditar um pouco mais nas coisas do Senhor para a nossa vida. Uma boa noite a todos aí que já chegaram, os que vão chegando, que a graça do Senhor seja sobre todos os corações. Amém? Vamos orar, buscando a direção e a iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em mais uma Conexão da Fé, para a glória e honra do Teu nome. Venha, ó Deus, conduzir o nosso coração. Vem nos iluminar, ó Deus. Ilumina, toca-nos, ó Deus, para que tenhamos condições de ouvir a Tua voz e de seguir na direção daquilo que é a Tua vontade para o nosso coração, daquilo que é o Teu querer para o nosso coração. Toma conta, Pai, dos meus lábios, do meu meditar, para que seja tudo agradável ao Senhor e para a glória do Senhor. Alcança, Senhor, todos estes lares que neste momento se abrem para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Abençoa, Senhor, estes corações com a graça, o poder e o mover do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia
Nós vamos continuar no mesmo tema da semana passada e vamos continuar ainda algumas semanas. Hoje à tarde eu estava estudando isso daqui, falando sobre espiritualidade saudável. Nós fizemos algumas considerações, 10 considerações semana passada a respeito da espiritualidade. E realmente, cada vez que eu leio, que eu busco as coisas, que eu estudo, que eu vejo, que eu recebo as coisas da internet, as pessoas também me mandam as coisas da internet, eu penso que nós precisamos de fato estudar, meditar, refletir sobre o que é espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, estou falando de espiritualidade saudável. Então, espiritualidade cristã e espiritualidade saudável é a mesma coisa, é apenas sinônimo. Estou falando da mesma coisa. Essa foi a consideração que a gente fez semana passada, né? Então é importante a gente entender isso. A espiritualidade saudável e a espiritualidade cristã, na verdade, são a mesma coisa e tratam da mesma linha e do mesmo pensamento. Mas a espiritualidade, ela é desafiadora para a nossa vida. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Por quê? Por que a gente vê tanta, vou usar uma expressão não tão boa assim, mas por que a gente vê tanta maluquice quando a gente fala de espiritualidade? Quando a gente fala de reflexão, de avaliação, a gente vê doideira para cima e para baixo, né? Estão inventando e colocando muita coisa no lugar de espiritualidade que não é espiritualidade, chamando de espiritualidade, chamando de intimidade, e na verdade não é. Então, a gente precisa ter uma espiritualidade que seja intencional, que seja dinâmica, que seja bíblica, que seja com todas aquelas considerações que eu fiz semana passada. Que siga a palavra de Deus, que siga a vontade de Deus, que seja pelo crivo das Sagradas Escrituras, porque se não for, está errado. Eu não posso viver de experiências, mas de espiritualidade cristã. E espiritualidade cristã é espiritualidade firmada na palavra de Deus. Então, hoje eu quero falar um pouco e meditar um pouco com os irmãos sobre o que acontece que a gente não consegue viver a espiritualidade saudável. O que acontece? Por que é que é uma luta tão grande? Por que as pessoas ficam inventando tantas coisas no lugar de espiritualidade? Né? E falando de espiritualidade cristã, nós estamos falando para a realidade cristã, para o meio cristão, para o meio de igreja, das igrejas, para o meio que eu vivo, que você vive, você que entrou aqui, é porque você tem alguma convivência com a igreja, você já tem algum costume com a igreja, e por isso você está aqui, buscando a palavra de Deus, buscando a direção de Deus. Mas por que é tão difícil? A palavra de Deus nos dá algumas pistas interessantes e importantes a respeito disso na nossa vida. E a primeira coisa que a gente precisa aprender do porquê que é difícil viver a espiritualidade cristã está lá em Romanos. Abre a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 7. Romanos, no 7º capítulo, o verso 14. Romanos, está aí com a tua Bíblia aberta? Abre aí, Romanos, o 7º capítulo, o verso 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há nem bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas o não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Texto difícil, né? Um texto parece até meio filosófico, aí ficar jogando palavras, ideias para um lado e para o outro. Mas o que a gente vê aqui, que o apóstolo Paulo nos ensina, é que a espiritualidade não acontece, a santidade não acontece, a intimidade, a vida com Deus, muitas vezes deixa de acontecer na nossa vida, porque existe uma luta no nosso coração. Existe uma luta que é real na nossa vida. Mesmo como cristãos,
redimidos da condenação, mesmo como cristãos salvos, mesmo como cristãos que já fazem parte do reino de Deus, nós ainda não estamos no reino de Deus. Então isso é um trato que vai acontecendo na nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos acalmar, não acomodar. Ok? Vamos fazer essa diferença? Acalmar é diferente de acomodar. Nós vamos nos acalmar entendendo que existe uma luta dentro de nós. Uma disputa entre a natureza pecaminosa e o fruto do Espírito. A natureza pecaminosa e o agir do Espírito na nossa vida. Existe essa dicotomia em nós entre carne e Espírito. E essa luta é constante. Tanto que no capítulo seguinte, o apóstolo Paulo repete essa mesma ideia. Embora falando da vitória do Espírito sobre a carne, ele repete a mesma ideia. E o Romanos 8 diz assim, Romanos 8 a partir do verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Ou seja, você é salvo em Cristo Jesus. Ok? Se não há condenação, você é absolvido. E nós fomos absolvidos por Cristo Jesus. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Está aqui, ó. Na cruz do Calvário. Pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós fomos absolvidos. Recebemos essa absolvição. Então, nós somos livres em Cristo Jesus. Somos salvos em Cristo Jesus. Somos justificados em Cristo Jesus. No entanto, não somos livres do eu. Deus poderia ter feito isso. Quando a gente peca, a gente tem até aquele sentimento, aquele desejo de dizer: Senhor, tira isso de mim, tira esse gosto de mim, tira esse desejo de mim, tira esse pensamento de mim, tira essa mania de mim, tira esse vício de mim. Mas isso existe em nós. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender e entender, para acalmar, não para acomodar. Não se acomode na situação. Eu sou assim mesmo, e isso faz parte do meu ser, do meu eu, isso está no âmago da minha razão, no meu DNA de ser vivo é o pecado. Mas não se acomode. Tenha calma, que isso traga calma para o seu coração. Entender que existe essa disputa, essa dicotomia entre viver na carne e viver no Espírito. Por isso, todos os dias, nós precisamos buscar ao Senhor e nos aproximar da espiritualidade saudável para vencer essa dicotomia. Para vencer esse estado de todos os dias lidar com o pecado, todos os dias viver com o trato do pecado, e entender que o pecado faz separação com o espírito da vida, o espírito do pecado, o espírito da vida, entender que isso existe, entender que eu vou cair na idolatria, na feitiçaria, no ódio, na ira, nas impurezas, mas eu preciso lutar contra isso. Eu estava comentando ontem na célula que eu li um artigo. Um pastor, ele pegou vários heróis da fé que pecaram. E aí ele foi falando, ele fala sobre o pecado da pessoa, mas ele fala, ele já não está mais assim. Ele não viveu o pecado como um direito porque ele é livre no Senhor. Abraão mentiu, Abraão usou a mentira, mas ele não fez o discurso de que a mentira fazia parte porque ele não deixava de ser povo de Deus e ser... a mentira podia fazer parte de Deus. Noé foi encontrado bêbado, mas ele não pregou o alcoolismo como uma liberdade. Pedro negou a Jesus, mas o negar Jesus não é uma condição que pode acontecer. E assim vai. Davi adulterou, mas não pregou o adultério como uma condição de vida, como uma permissão de Deus, e você pode viver assim. Não. Todos estes que pecaram, eles lutaram contra o pecado. Lutaram, e a Bíblia é tão clara quando diz, foge do pecado para vencer o pecado e fugir das paixões da carne. Então, estas paixões estão em nós, estão no nosso âmago, no nosso ser, e nós precisamos vencer essas coisas. Então, essa é a primeira coisa. Existe uma luta. E uma luta, meus irmãos, que nós vamos
Todos os dias, até a volta de Cristo, nós vamos enfrentar essa luta. A segunda coisa que a gente precisa entender a respeito da espiritualidade saudável e cristã está lá em Gálatas, um alerta que Gálatas nos faz, um texto difícil de ler, né? Gálatas 5, abre a tua Bíblia aí em Gálatas 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, 16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Veja que o apóstolo Paulo já adverte assim: viva no Espírito, vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Então não quer dizer viva no Espírito que você vai eliminar o desejo da carne. Ele está falando que o desejo da carne vai viver ali, mas você não vai satisfazer o desejo da carne. Verso 17: porque a carne luta contra o Espírito, é a dicotomia, e o Espírito contra a carne. A discórdia que existe carne entre espírito, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a esta. E declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero começar isso aqui pelo final. Muitas vezes as pessoas falam assim: não herdarão o reino de Deus, estão falando de salvação. Mas o texto não está falando de salvação. Ele está falando sobre viver as coisas do reino de Deus. Quando nós vamos viver as coisas do reino de Deus? Somente quando estivermos lá no céu? Ou na nova terra? No novo céu e na nova terra? Não. Nós vamos viver as coisas do reino de Deus hoje. Então, quem tais coisas pratica, vive, não pode herdar, não pode sentir o gozo do reino celestial, do reino de Deus, hoje, em vida. Hoje, antes da vida após morte, da vida no céu, na vida no novo céu e na nova terra. Mas hoje, você como cristão, nós como cristãos, não conseguimos viver as obras do reino de Deus quando nós estamos na prática deste pecado, ou destes pecados. E deixar bem claro, como eu falo toda vez que eu leio esse texto. Esse texto foi escrito para a igreja de Jesus Cristo, para a igreja cristã. E para a igreja cristã, ele diz: não andem nessas obras, porque vivendo estas obras, vocês vão deixar de viver as obras do reino de Deus. Então, toda vez que você serve as obras da carne, você deixa de viver o reino de Deus. Toda vez que você se inclina às obras da carne, você deixa de sentir das coisas do reino de Deus. Então, isso vai ficar sempre oscilando na nossa vida, sempre nos chamando a atenção. Mas são, e é importante declarar isso, que são obras da carne, precisam ser reconhecidas, rejeitadas, precisamos lutar contra e ter intencionalmente contra as obras da carne, em nós e nos outros. Quer ver? Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, no próximo capítulo, capítulo 6, o verso 1. Gálatas 5, 1. Irmãos, é interessante o texto, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, porque vivem o fruto do Espírito, que é o que ele trata no capítulo 5, no capítulo anterior, restaurem essa pessoa em espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, a luta contra o pecado é contra o meu pecado, mas precisa também... Muitos vão entender errado isso daqui e não vão aceitar. Eu vou tentar falar do jeito mais tranquilo possível. Mas eu também sou responsável
pela espiritualidade cristã saudável do meu irmão. Porque se ele está no pecado, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui como palavra de Deus que eu devo restaurar o meu irmão. Se ele não quiser, é outra coisa. Eu entrego a Deus. Mas se eu vejo o pecado e não tenho uma ação que vão dizer que é já você está me julgando. Não, a Bíblia está dizendo que é pecado. A Bíblia está dizendo que está dentro dessas manifestações das obras da carne e precisa ser vencido. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado na minha vida, mas também na vida do outro. Eu preciso ajudar o outro, mas preciso tomar cuidado para não cair. Então são as duas coisas que caminham juntas. E devem caminhar juntas. Que devem fazer parte da nossa caminhada, da nossa diretriz cristã. Cuidar do nosso coração, cuidar do nosso irmão. Tratar o nosso coração contra o pecado, ajudar o irmão a vencer o pecado. Tratar o nosso coração para voltar à intimidade com Deus. Servir de bênção para cuidar do meu irmão que está fragilizado. Isso é maturidade cristã. Então veja, existe a manifestação da obra da carne, ela precisa ser reconhecida como tal e precisa ser vencida. Precisa ser combatida. Nós não podemos permitir. Essas obras da carne vão se tornar na vida do povo de Deus, na vida de cada cristão, raízes de amargura, raízes de tormento, raízes de tristeza, coisas que vão se tornar como um câncer, que às vezes é silencioso e vai tomando um vulto, vai crescendo, e quando a dor aparece, pode ser tarde demais para tratar. Assim é o pecado. Assim é o pecado. Boa noite, Eduardo. Deus abençoe. Eduardo chegou aí. Boa noite, meu querido. Deus abençoe. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. As obras da carne são coisas sérias, são coisas que estão no nosso meio. E pior do que estar no nosso meio, é as pessoas tentando justificar como assim ninguém tem o direito de julgar. Não, nós não podemos julgar. Mas a palavra nos julga. A palavra de Deus nos julga. Não para condenação, para salvação. A palavra de Deus nos diz, não faça isso, não faça aquilo, deixe isso, deixe aquilo, viva isso, viva aquilo. Ela nos julga, mas ela não nos condena. Essa é a grande diferença. Nós levarmos a verdade sem condenação, levarmos a verdade com amor, com brandura, com cuidado e tomando cuidado para não cair no mesmo. Assim deve ser a vida do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que existe essa dicotomia, essa briga, essa disputa entre a natureza humana e a natureza do espírito. Em segundo lugar, é preciso reconhecer as obras da carne na nossa vida. Ter coragem, hombridade, maturidade para dizer, isso é pecado e eu não vou insistir nisso. Isso é pecado. E se eu insistir nisso, se eu continuar nessa prática, isso vai me afastar do reino de Deus. De tudo aquilo que eu já posso viver do reino de Deus. Mas em terceiro lugar, nós precisamos entender que essa luta espiritual, ela vai acontecer e nós precisamos nos posicionar. Precisamos ter intencionalidade, precisamos ter uma postura. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses. Colossenses no capítulo 3. O capítulo 3 de Colossenses, ele é o capítulo dos relacionamentos, eu já falei isso para vocês. E ele nos ajuda a entender como viver as coisas do reino de Deus. Como viver esta luta que existe entre a carne e o espírito. Essa luta que é constante, essa luta que nos atrapalha, que perturba a mente e coração e tenta nos impedir de servir ao Senhor. E entrar nesta luta, o autor aqui, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, ele nos dá algumas dicas de como entrar nessa luta espiritual. Ele fala sobre isso também lá em Efésios capítulo 6, depois nós vamos para lá. Mas veja o que ele diz aqui. Primeira coisa que ele nos diz a respeito de viver com intencionalidade nessa luta é entender que nós somos do céu. Portanto, o verso 1 do capítulo 3 diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quero relembrar os irmãos. Nosso estudo aqui, nossa meditação, é para o povo de Deus, é para os cristãos.
É para aqueles que já se converteram, já estão na igreja, já estão servindo, já estão no reino de Deus. E algumas vezes se desvia por causa do pecado e das obras do pecado. Então, a ordem para nós é viver buscando as coisas lá do alto. Nós vamos buscar as coisas lá do alto. A luta espiritual existe. Então, se eu tenho que reconhecer as obras da carne, por outro lado, eu tenho que reconhecer que existe essa luta. Né? Existe essa dicotomia que eu falei no começo. Existe essa luta espiritual e uma necessidade de vencer o pecado. Por isso que eu falei das duas palavras. É diferente acalmar de acomodar. Então, eu preciso ficar calmo e entender que é uma luta. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me acomodar nessa luta e dizer, deixa, no fim das contas eu vou ser salvo. Não, porque eu não vivo a herança do reino de Deus hoje. As coisas do reino de Deus, hoje, eu não vou viver. Mas para viver as coisas do reino de Deus hoje, eu preciso vencer o pecado. Vencer as obras da carne e as obras do pecado. Os cristãos são chamados, como cristãos, nós somos chamados a essa batalha espiritual. Nós somos colocados nessa batalha espiritual e fomos chamados a mortificar a carne do pecado, a força do pecado. Como? Verso 2 diz aqui, de Colossenses 3. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nessa luta espiritual que a gente vive, nessa batalha constante que a gente vive, nós precisamos buscar mais de Deus. Buscar intensamente, sabe, entender. Existe essa luta. As obras da carne, elas são danosas, mas também nós precisamos entrar na mortificação do pecado todos os dias da nossa vida. Ter uma atitude de fazer morrer o pecado, fazer morrer a indisciplina, fazer morrer tudo aquilo que nos atrapalha de viver a vontade de Deus. Isso agrada ao Senhor. E agradando o coração do Senhor, isso agrada o nosso coração. Agrada a nossa vida quando estamos crescendo nesse mover das coisas de Deus, nesse mover da vontade do Senhor. Então, meus irmãos, nesse estudo, o meu desejo é chamar os irmãos, um alerta para nós, a começar por mim, né? É um alerta de que existe uma luta, mas uma luta que não é perdida, que é possível vencer. Mas uma luta que eu não posso me acomodar. Eu posso me acalmar. Eu devo me acalmar diante dessa luta porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Por causa do que Cristo fez na cruz. Mas eu não posso me acomodar. É como uma luta constante. Uma luta de boxe, de MMA. O cara tá lá lutando. Se ele baixar a guarda, ele leva uma cacetada. Não é assim? Não é desse jeito? Então, mesma coisa na luta espiritual. Estamos ali lutando. Se baixou a guarda, o inimigo entra. E nos destrói. Destrói a nossa caminhada. Destrói uma história. Então, é uma palavra de alerta para nós. Uma palavra de alerta para manter os olhos, o coração aberto para o que pode acontecer, para o que o diabo quer fazer contra a nossa vida, para o que as trevas querem fazer e viver mais a vontade do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Na semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo tema e vamos falar sobre algumas coisas que nos ajudam a viver vencendo as obras da carne. Se elas realmente existem, se elas estão em nós, então o que eu posso fazer? E aí nós vamos trabalhar um pouco mais essa questão. E lá no final nós vamos ver o resultado dessa luta, o resultado de investir nesta luta. O que isso acontece na minha vida, né? Na minha vida. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus te guarde, que o Senhor te traga alegria, mover e poder do céu sobre o seu coração. Amém? Eu vou orar agora, encerrando esse momento de conexão da fé, já convidando os irmãos para domingo que vem estaremos na igreja para o segundo domingo de Advento. Jesus, a promessa viva.
Jesus, essa promessa de Deus. Então, no próximo domingo, a gente continua falando, pensando e celebrando um pouco mais Jesus como promessa viva de Deus. E que seja assim na sua vida. Que Jesus seja essa promessa constante, viva, redentora e transformadora na sua vida. No próximo domingo, nós teremos um pregador que é o novo secretário executivo do presbitério, que os irmãos conhecem muito bem, que é o reverendo João Antônio. João Antônio estará conosco pregando a palavra de Deus e falando um pouco mais sobre esse Jesus que é promessa viva ao nosso coração. Amém? Deus abençoe o seu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Filho poderoso, ó Deus, aqui estamos mais uma vez, servindo ao Senhor e pedindo a Deus, cuida, Senhor, de cada coração. Cuida, Senhor, para que a nossa vida sirva para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as obras da carne. Reconhecer que elas existem, reconhecer o mal que elas trazem e reconhecer que precisamos entrar firmes, com determinação, olhando para o Senhor nesta luta que é vitoriosa, mas que precisa acontecer. Nesta luta em que o Senhor nos ajuda, mas que nós precisamos nos posicionar. Abençoe, Senhor, a cada um dos meus irmãos e irmãs que vieram ouvir a Tua palavra, que os corações sejam alcançados com o Teu Espírito. Teu coração nos inspire a buscar esta santidade diante do Senhor. Teu Espírito nos motive cada dia, Senhor, a estar mais e mais disponíveis à Tua voz, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo, nosso Redentor, que o amor de Deus, o Pai bondoso e bendito, e que o mover do Espírito, a comunhão do Espírito, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe o seu coração. Fique com Deus, fique com a graça do Senhor. Até domingo, 9h30 da manhã, e até mais.